No dia seguinte, ainda deitados, a mulher do médico disse ao marido: "Temos pouca comida em casa, mas se preciso dar uma volta. Lembrei-me de ir hoje ao armazém subterrâneo do supermercado, aquele onde estive no primeiro dia. Se até agora ninguém deu com ele, poderemos abastecer-nos para 1 ou 2 semanas. Vou contigo, e dizemos a 1 ou 2 deles que venham também. Prefiro que sejamos só nós, é mais fácil, e não haverá perigo de nos perdermos. Até quando conseguirás aguentar a carga de 6 pessoas que não se podem valer?" "Aguentarei enquanto puder, mas é verdade que as forças já me estão a faltar. Às vezes dou por mim a querer ser cega para tornar-me igual aos outros, para não ter mais obrigações do que eles. Habituamo-nos a depender de ti. Se nos faltasses, seria o mesmo que se nos tivesse atingido uma segunda cegueira. Graças aos olhos que tens, conseguimos ser um pouco menos cegos. Irei até onde for capaz. Não posso prometer mais. Um dia, quando compreendermos que nada de bom e útil podemos já fazer pelo mundo, deveríamos ter a coragem de sair simplesmente da vida." Como ele disse, ele quem? O afortunado de ontem. Tenho a certeza de que hoje não o diria, mas há nada melhor para fazer mudar de opinião do que uma sólida esperança. Já lá tem, oxalá lhe dure. Há na tua voz um tom que parece de contrariedade. Contrariedade por quê? Como se tivessem levado algo que te pertencesse. Referes-te ao que aconteceu com a rapariga quando estivemos naquele lugar horrível? Sim. Lembra-te de que foi ela quem veio ter comigo. A memória engana-te. Tu é que foste ter com ela. Tens a certeza? Não estava cega. Pois eu estaria disposto a jurar que... Jurarias falso. É estranho como a memória pode enganar-nos assim. Nesse caso, é fácil de perceber, mas nos pertence o que veio oferecer-se a nós do que aquilo que tivemos de conquistar. Nem ela me procurou depois, nem eu a procurei mais. Querendo, encontram-se na memória. Para isso serve. Tem ciúmes? Não, não tenho ciúmes. Nem mesmo tive naquele dia. O que senti foi pena dela e de ti, e também de mim, porque não vos podia valer. Como estamos de água? Mal. Depois da menos que frugal refeição da manhã, amenizada, enfim, por algumas alusões discretas e sorridentes aos acontecimentos da noite passada, convenientemente vigiados as palavras pelo recato devido à presença de um menor. Vão cuidado este, se nos lembrarmos das escandalosas cenas de que foi testemunha presencial na quarentena. Saíram a mulher do médico e o marido para o trabalho, acompanhados desta vez pelo cão das lágrimas, que não quis ficar em casa. O aspecto das ruas piorava a cada hora que ia passando. O lixo parecia multiplicar-se durante as horas noturnas. Era como se do exterior de algum país desconhecido, onde ainda houvesse uma vida normal, viessem pela calada despejar aqui os contentores. Não fosse estarmos em terra de cegos, veríamos avançar pelo meio desta branca escuridão as carroças e os caminhões fantasmas carregados de detritos, sobras, destroços, depósitos químicos, cinzas, óleos queimados, ossos, garrafas, vísceras, pilhas cansadas, plásticos, montanhas de papel. Só não nos trazem restos de comida, nem sequer umas cascas de frutos com que pudéssemos ir enganando a fome, à espera daqueles dias melhores que sempre estão para chegar. Amanhã vai ainda no princípio, mas o calor já se sente. O mau cheiro desprende-se da imensa lixeira como uma nuvem de gás tóxica. Não tarda que apareçam por aí umas quantas epidemias, voltou a dizer o médico. Não escapará ninguém, estamos completamente indefesos. De um lado nos chove,
De outro nos faz vento, disse a mulher. Nem sequer isso. A chuva ainda serviria para nos matar a sede, e o vento aliviar-nos-ia de uma parte deste fedor. O cão das lágrimas, ainda farejar inquieto, demorou-se a pesquisar um certo monte de lixo. Provavelmente havia escondido debaixo dele uma supina iguaria que agora não consegue encontrar. Se estivesse sozinho, não arredaria pé, mas a mulher que chorou já lá vai adiante. É seu dever ir atrás dela. Nunca se sabe se não terá que enxugar outras lágrimas. É difícil caminhar. Em algumas ruas, sobretudo as mais inclinadas, o caudal das águas da chuva, transformadas em torrente, atirou automóveis contra automóveis ou contra os prédios, arrombando portas, esvaziando montras. O chão está coberto de estilhaços de vidro grosso. Estalado entre dois carros, o corpo de um homem apodrece. A mulher do médico desvia os olhos. O cão das lágrimas aproxima-se, mas a morte intimida-o, ainda a 2 passos. De súbito, o pelo encrespou-se-lhe. Um uivo lacerante saiu-lhe da garganta. O mal deste cão foi ter chegado tanto aos humanos. Vai acabar por sofrer como eles. Atravessaram uma praça onde havia grupos de cegos que se entretinham a escutar os discursos de outros cegos. À primeira vista, não pareciam cegos nem uns nem outros. Os que falavam viravam inflamadamente a cara para os que ouviam. Os que ouviam viravam atentamente a cara para os que falavam. Proclamavam-se ali os princípios fundamentais dos grandes sistemas organizados: a propriedade privada, o livre câmbio, o mercado, a bolsa, a taxação fiscal, o juro, a apropriação, a desapropriação, a produção, a distribuição, o consumo, o abastecimento e o desabastecimento, a riqueza, a pobreza, a comunicação, a repressão e a delinquência, as lotarias, os edifícios prisionais, o Código Penal, o Código Civil, o Código de Estradas, o dicionário, a lista de telefones, as redes de prostituição, as fábricas de material de guerra, as forças armadas, os cemitérios, a polícia, o contrabando, as drogas, os tráficos ilícitos permitidos, a investigação farmacêutica, o jogo, o preço das curas e dos funerais, a justiça, o empréstimo, os partidos políticos, as eleições, os parlamentos, os governos, o pensamento convexo, o côncavo, o plano, o vertical, o inclinado, o concentrado, o disperso, o fugido, a ablação das cordas vocais, a morte da palavra. Aqui fala-se de organização, disse a mulher do médico ao marido. Já reparei, respondeu ele, e calou-se. Continuaram a andar. A mulher do médico foi consultar uma planta da cidade que havia numa esquina, com uma antiga cruz de caminhos. Estavam muito perto do supermercado. Em algum desses sítios se deixou ela cair, a chorar, naquele dia em que se viu perdida, grotescamente ajoelhada ao peso de sacos de plástico, por fortuna cheios. Valeu-lhe um cão para consolar do desnorte e da angústia. Este momento que aqui vai rosnando as matilhas, este mesmo que aqui vai rosnando as matilhas que se chegam demasiado, como se estivesse a avisá-las. A mim não me enganam vocês, afastem-se para lá. Uma rua à esquerda, outra à direita e a porta do supermercado aparece. Só a porta, isto é, está a porta, está o edifício todo, mas o que não se vê são pessoas a entrar e a sair. Aquele formigueiro de gente que a todas as horas encontramos nestes estabelecimentos que vivem do concurso das grandes multidões. A mulher do médico temeu o pior e disse-o ao marido: viemos demasiado tarde, já não deve haver lá dentro nem um quarto de bolacha. Por que dizes isso? Não vejo entrar nem sair ninguém. Pode ser que não tenham ainda descoberto a cave. Essa é a minha esperança. Tinham parado no passeio em frente do supermercado enquanto trocavam estas frases. Ao lado deles, como se estivessem à espera de que se acendesse num semáforo luz verde, havia 3 cegos. A mulher do médico não reparou na cara que eles fizeram, de surpresa inquieta.
de uma espécie de confuso temor. Não viu que a boca de um deles se abriu para falar e logo se fechou. Não notou o rápido encolher dos ombros. Saberás por ti. Supõe-se que é o que terá pensado este cego. Já no meio da rua, atravessando-a, a mulher do médico e o marido não puderam ouvir a observação do segundo cego. Por que terá ela dito que não via? Que não via entrar e sair ninguém? E a resposta do terceiro cego: são maneiras de falar. Ainda há bocado, quando tropecei, tu me perguntastes se eu não via onde punha os pés. É o mesmo. Ainda não perdemos o costume de ver. Meu Deus, quantas vezes isso já foi dito! Exclamou o primeiro cego. A claridade do dia iluminava até ao fundo o amplo espaço do supermercado. Quase todos os escaparates estavam tombados. Não havia mais do que lixo, vidros partidos, embalagens vazias. É singular, disse a mulher do médico. Mesmo não se encontrando aqui nada de comida, não percebo por que não há pessoas a viver. O médico disse: de fato, não parece normal. O cão das lágrimas ganiu baixinho. Tinha outra vez o pelo eriçado, disse a mulher do médico. Há aqui um cheiro. Sempre cheira mal, disse o marido. Não é isso. É o outro cheiro, o da putrefação. Algum cadáver que estará por aí. Não vejo nenhum. Então será a impressão tua. O cão tornou a gemer. Que tem o cão? Perguntou o médico. Está nervoso. Que fazes? Vamos ver. Se houver algum cadáver, passamos de largo. A essas alturas, os mortos já não nos metem medo. Para mim é mais fácil, não os vejo. Atravessaram o supermercado até a porta que dava acesso ao corredor por onde se chegaria ao armazém da cave. O cão das lágrimas seguiu-os, mas de vez em quando parava, gania a chamá-los. Depois, o dever obrigava-o a continuar. Quando a mulher do médico abriu a porta, o cheiro tornou-se mais intenso. Cheira mesmo mal, disse o marido. Deixa-te ficar aqui, que eu já volto. Avançou pelo corredor, cada vez mais escuro, e o cão das lágrimas seguiu-a, como se a levassem de rastos. Saturado do fedor da putrefação, o ar parecia pastoso. A meio caminho, a mulher do médico vomitou. Que se terá passado aqui? Pensava, entre dois arrancos, e murmurou depois, uma e outra vez, essas palavras enquanto se ia aproximando da porta metálica que dava para a cave. Confundida pela náusea, não notara antes que havia ao fundo uma claridade difusa, muito leve. Agora sabia o que era aquilo. Pequenas chamas palpitavam nos interstícios das duas portas, a da escada e a do monta-cargas. Um novo vômito retorceu-lhe o estômago, tão violento que atirou ao chão. O cão das lágrimas uivou longamente, lançou um grito que parecia não acabar mais, um lamento que ressoou no corredor como a última voz dos mortos que se encontravam na cave. O médico ouviu os vômitos, os arrancos, a tosse, correu conforme pôde, tropeçou e caiu. Levantou-se e caiu. Enfim, apertou a mulher nos braços. — Que aconteceu? Perguntou, trêmulo. Ela só dizia: leva-me daqui. Leva-me daqui, por favor. Pela primeira vez, desde que a cegueira chegara, era ele quem guiava a mulher. Guiava sem saber para onde, para qualquer parte, longe dessas portas, das chamas que não podia ver. Quando saíram do corredor, os nervos dela foram-se abaixo de golpe. O choro tornou-se convulsão. Não há nenhuma maneira de enxugar lágrimas como estas. Só o tempo e o cansaço as poderão reduzir. Por isso o cão não se acercou, apenas buscava uma mão para lamber. — Que aconteceu? Tornou o médico a perguntar. — Que foi que viste? — Estão mortos, conseguiu ela dizer entre soluços. — Quem é que está morto? — Eles. E não pôde continuar. — Acalma-te, falarás quando puderes. Passados alguns minutos, ela disse: — Estão mortos. — Viste alguma coisa? Abriste a porta? Perguntou o marido. — Não, só vi que havia fogos fatos, agarrados às frinchas. Estavam ali agarrados e dançavam, não soltavam. Hidrogênio fosforado, resultante da decomposição.
Imagino que sim. Que terá sucedido? Devem ter dado com a cave. Precipitaram-se pela escada abaixo à procura de comida. Lembro-me de como era fácil escorregar e cair naqueles degraus. E se caiu um, caíram todos. Provavelmente nem conseguiram chegar onde queriam. Ou conseguiram-no e com a escada obstruída não puderam voltar. Mas tu disseste que a porta estava fechada. Fecharam-na com certeza os outros cegos. Transformaram a cave num enorme sepulcro. E eu sou culpado do que aconteceu. Quando saí daqui a correr com os sacos, suspeitaram de que se tratava de comida e foram à procura. De uma certa maneira, tudo quanto comemos é roubado à boca dos outros. E se lhes roubamos demais, acabamos por causar-lhes a morte. No fundo, somos todos mais ou menos assassinos. Fraca consolação. O que não quero é que comeces a carregar-te a ti mesma de culpas imaginárias, quando já mal vais conseguindo suportar a responsabilidade de sustentar 6 bocas concretas e inúteis. Sem a tua boca inútil, como viveria eu? Continuarias a viver para sustentares as outras 5 que lá estão. A pergunta é, por quanto tempo? Não será muito mais. Quando se acabar tudo, teremos de ir por estes campos, à procura de comida. Arrancaremos todos os frutos das árvores, mataremos todos os animais a que pudermos deitar a mão, se, entretanto, não começarem a devorar-nos aqui os cães e os gatos. O cão das lágrimas não se manifestou. O assunto não lhe dizia respeito. De alguma coisa lhe servia ter se transformado nos últimos tempos em cão de lágrimas. A mulher do médico mal podia arrastar os pés. O abalo o tinha deixado sem forças. Quando saíram do supermercado, ela, desfalecida, ele, cego, ninguém saberia dizer qual dos dois ia amparar o outro. Talvez por causa da intensidade da luz, deu-lhe uma vertigem. Pensou que ia perder a vista, mas não se assustou. Era só um desmaio. Não chegou a cair, nem a perder completamente os sentidos. Precisava deitar-se, fechar os olhos, respirar pausadamente. Se pudesse estar uns minutos tranquila, quieta, tinha a certeza de que as forças voltariam, e era necessário que voltassem. Os sacos de plásticos continuavam vazios. Não queria deitar-se sobre a imundície do passeio, voltar ao supermercado, nem morta. Olhou em redor. No outro lado da rua, um pouco adiante, estava uma igreja. Haveria gente lá dentro, como em toda parte, mas devia ser um bom sítio para descansar. Pelo menos antigamente tinha sido assim. Disse ao marido: preciso recuperar as forças. Leva-me para além. Além onde? Desculpa, vai me amparando, eu digo-te. Que é? Uma igreja. Se me pudesse deitar um pouco, ficaria como nova. Vamos lá. Entrava-se no templo por 6 degraus. 6 degraus, nota bem, que a mulher do médico venceu com grande custo, tanto mais que também tinha de guiar o marido. As portas estavam abertas de par em par. Foi o que lhes valeu. Um guarda-vento, mesmo que fosse dos mais singelos, teria sido, nesta ocasião, um obstáculo difícil de transpor. O cão das lágrimas parou indeciso no limiar. É que, apesar da liberdade de movimento de que têm gozado os cães nos últimos meses, mantinha-se geneticamente incorporado no cérebro de todos eles a proibição que um dia, em remotos tempos, caiu sobre a espécie, a proibição de entrarem nas igrejas. Provavelmente a culpa teve aquele outro código genético que lhes ordena marcar o terreno onde quer que cheguem. Não serviram de nada os bons e leais serviços prestados pelos antepassados deste cão das lágrimas, quando lambiam asquerosas chagas de santos, antes que, como tal, eles tivessem sido aprovados e declarados. Misericórdia, portanto, das mais desinteressadas,
porque bem sabemos que não é qualquer mendigo que consegue ascender à santidade. Por muitas chagas que possa ter no corpo e também na alma, onde a língua dos cães não chega. Atravessou-se agora este a penetrar no sagrado recinto. A porta estava aberta, porteiro não havia, e razão sobre todas forte, a mulher das lágrimas já entrou. Nem sei como poderá ela arrastar-se. Vai murmurando ao marido uma só palavra: segura-me. A igreja está cheia. Quase que não se encontra um palmo de chão livre. Em verdade, se poderia dizer que não há aqui uma pedra onde descansar a cabeça. Valeu uma vez mais o cão das lágrimas, com 2 rosnidos e 2 investidas, tudo sem maldade. Abriu um espaço onde se foi deixar cair a mulher do médico, rendendo o corpo ao desmaio. Fechados, enfim, por completo os olhos. O marido tomou-lhe o pulso. Está firme e regular, só um pouco longínquo. Depois fez um esforço para levantá-la. Não é boa esta posição. É preciso fazer voltar rapidamente o sangue ao cérebro. Aumentar a irrigação cerebral. O melhor de tudo seria sentá-la, pôr-lhe a cabeça entre os joelhos e confiar na natureza e na força da gravidade. Por fim, depois de alguns esforços falhados, conseguiu levantá-la. Passados minutos, a mulher do médico suspirou profundamente, moveu-se em quase nada. Começava a voltar a si. Não te levantes ainda, disse-lhe o marido. Deixa-te estar mais um pouco de cabeça baixa. Mas ela sentia-se bem. Não havia sinal de vertigem. Os olhos já podiam entrever as lajes do chão, que o cão das lágrimas, graças às 3 enérgicas raspaduras que dera para deitar-se ele próprio, deixara aceitavelmente limpas. Levantou a cabeça para as colunas esguias, para as altas abóbadas, a comprovar a segurança e a estabilidade da circulação sanguínea. Depois disse: já me sinto bem. Mas naquele mesmo instante pensou que tinha enlouquecido, ou que desaparecia a vertigem, ficara a sofrer de alucinações. Não podia ser verdade o que os olhos lhe mostravam. Aquele homem, pregado na cruz, com uma venda branca a tapar-lhe os olhos, e ao lado uma mulher com o coração trespassado por 7 espadas e os olhos também tapados por uma venda branca. E não eram só este homem e esta mulher que assim estavam. Todas as imagens da igreja tinham os olhos vendados. As esculturas com um pano branco atado ao redor da cabeça. As pinturas com uma grossa pincelada de tinta branca. Estava além uma mulher a ensinar a filha a ler. As 2 tinham os olhos tapados, e um homem com um livro aberto, onde se sentava um menino pequeno, e os 2 tinham os olhos tapados. E um velho de barbas compridas com 3 chaves na mão, e tinha os olhos tapados. E outro homem com o corpo cravejado de flechas, e tinha os olhos tapados. E uma mulher com uma lanterna acesa, e tinha os olhos tapados. E um homem com feridas nas mãos e nos pés, e no peito, e tinha os olhos tapados. E outro homem com um leão, os 2 tinham os olhos tapados. E outro homem com um cordeiro, e os 2 tinham os olhos tapados. Outro homem com uma águia, e os 2 tinham os olhos tapados. E outro homem com uma lança dominando um homem caído, chavelhudo e com pés de bode, e os 2 tinham os olhos tapados. Outro homem com uma balança, e tinha os olhos tapados. E um velho calvo segurando um lírio branco, e tinha os olhos tapados. Outro velho apoiado a uma espada desembainhada, e tinha os olhos tapados. E uma mulher com uma pomba, e as 2 tinham os olhos tapados. E um homem com 2 corvos, e os 3 tinham os olhos tapados. Só havia uma mulher que não tinha os olhos tapados, porque já os levava arrancados numa bandeja de prata. A mulher do médico disse para o marido: não me acreditarás se eu te disser o que tenho diante de mim. Todas as imagens da igreja estão com os olhos vendados. Que estranho, por que será? Como hei de eu saber? Pode ter sido obra de algum desesperado da fé, quando compreendeu que teria de cegar
como os outros. Pode ter sido o próprio sacerdote daqui. Talvez tenha pensado justamente que uma vez que os cegos não poderiam ver as imagens, também as imagens deveriam deixar de ver os cegos. As imagens não vêm, engano teu. As imagens vêm com os olhos que as veem. Só agora a cegueira é para todos. Tu continuas a ver. Cada vez irei vendo menos. Mesmo que não perca a vista, tornar-me-ei mais e mais cega cada dia, porque não terei quem me veja. Se foi o padre quem tapou os olhos das imagens, é só uma ideia minha. É a única hipótese que tem um verdadeiro sentido. É a única que pode dar alguma grandeza a essa nossa miséria. Imagino esse homem entrar aqui vindo do mundo dos cegos, onde depois teria de regressar para cegar também. Imagino as portas fechadas, a igreja deserta, o silêncio. Imagino as estátuas, as pinturas. Vejo-o ir de uma para outra, a subir os altares e a atar os panos com 2 nós, para que não deslacem e caiam. A assentar 2 mãos de tinta nas pinturas para tornar mais espessa a noite branca em que entraram. Este padre deve ter sido o maior sacrílego de todos os tempos e de todas as religiões, o mais justo, o mais radicalmente humano, o que veio aqui para declarar finalmente que Deus não merece ver. A mulher do médico não chegou a responder. Alguém ao lado falou antes dela. Que conversa é essa? Quem são vocês? Cegos como tu, disse ela. Mas eu ouvi te dizer que vias. São maneiras de falar que custam a perder. Quantas vezes ainda vai ser preciso dizê-lo? E que é isso de estarem as imagens com os olhos tapados? É verdade. E tu, como sabes, se estás cega? Também tu ficarás a saber se fizeres como eu fiz. Vai lá e toca-lhes com as mãos. As mãos são os olhos dos cegos. E por que foi que o fizestes? Pensei que para termos chegado ao que chegamos, alguém mais teria de estar cego. E essa história de ter sido o padre da igreja quem tapou os olhos das imagens, conheci-o muito bem. Seria incapaz de fazer tal coisa. Nunca se pode saber de antemão de que são capazes as pessoas. É preciso esperar, dar tempo ao tempo. O tempo é que manda. O tempo é o parceiro que está a jogar do outro lado da mesa e tem na mão todas as cartas do baralho. A nós compete-nos inventar os encartes com a vida. A nossa. Falar de jogo numa igreja é pecado. Levanta-te, usa as tuas mãos, se duvidas do que digo. Juras-me que é verdade que as imagens têm os olhos tapados? Que jura é suficiente para ti. Jura pelos teus olhos. Juro 2 vezes pelos olhos, pelos meus e pelos teus. É verdade? É verdade. A conversa estava a ser ouvida pelos cegos que se encontravam mais perto. E escusado seria dizer que não foi preciso esperar pela confirmação do juramento para que a notícia começasse a girar, a passar de boca em boca num murmúrio que aos poucos foi mudando de tom. Primeiro incrédulo, depois inquieto. Outra vez incrédulo. O mal foi haver no ajuntamento umas quantas pessoas supersticiosas, imaginativas, a ideia de que as sagradas imagens estavam cegas, de que os seus misericordiosos ou sofredores olhares não contemplavam mais que a sua própria cegueira, tornou-se subitamente insuportável. Foi o mesmo que terem vindo dizer-lhes que estavam rodeados de mortos-vivos. Bastou ter-se ouvido um grito, e depois outro e outro. Logo o medo fez levantar toda a gente. O pânico empurrou-os para a porta. Repetiu-se aqui o que já se sabe. Como o pânico é muito mais rápido que as pernas que o tem de levar, os pés do fugitivo acabam por enrolar-se na corrida.
muito mais se é cego, e ei-lo de repente no chão. O pânico diz-lhe: levanta-te, corre, que te vem matar. Bem o quisera ele, mas já outros correram e caíram também. É preciso ser-se dotado de muito bom coração para não desatar a rir diante deste grotesco emaranhado de corpos à procura de braços para libertar-se e de pés para escapar. Aqueles 6 degraus lá fora vão ser como um precipício, mas, enfim, a queda não será grande. O costume de cair endurece o corpo. Ter chegado ao chão só por si já é um alívio. Daqui não passarei, é o primeiro pensamento, e às vezes o último nos casos fatais. O que também não muda é aproveitarem-se uns do mal dos outros, como muito bem o sabem, desde o princípio do mundo, os herdeiros e os herdeiros dos herdeiros. A fuga desesperada desta gente fê-la deixar para trás os seus pertences, e quando a necessidade tiver vencido o medo e por eles voltarem, além do difícil problema que vai ser aclarar de modo satisfatório o que era meu e o que era teu, veremos que se sumiu parte da pouca comida que tínhamos. Se calhar, tudo isso foi uma cínica artimanha da mulher que disse que as imagens tinham os olhos tapados. A maldade de certas pessoas não tem limites. Inventarem tais patranhas só para poderem roubar à pobre gente uns restos de comidas indecifráveis. Ora, a culpa teve-a o cão das lágrimas. Ao ver livre a praça, foi farejar por ali. Pagou-se do seu trabalho, como era justo e natural, mas mostrou, por assim dizer, a entrada da mina, do que resultou terem saído da igreja a mulher do médico e o marido sem remorsos do furto, levando os sacos meio cheios. Se vierem aproveitar metade do que apanharam, poderão dar-se por satisfeitos. Diante de outra metade dirão: não sei como as pessoas podiam comer isso. Mesmo quando a desgraça é comum a todos, sempre há uns que passam pior do que outros. O relato destes acontecimentos, cada um no seu gênero, deixou consternados e assombrados os companheiros, sendo de notar, contudo, que a mulher do médico, talvez por se lhe recusarem as palavras, não logrou comunicar-lhes o sentimento de horror absoluto que experimentara diante da porta do subterrâneo, aquele retângulo de pálidos e vacilantes lumes que dava para a escada por onde se chegaria ao outro mundo. Já as imagens dos olhos vendados impressionaram fortemente, ainda que de diverso modo, a imaginação de todos. No primeiro cego e na mulher, por exemplo, notou-se um certo mal-estar. Para eles, tratava-se principalmente de uma indesculpável falta de respeito. Que todos eles, os humanos, se encontrassem cegos, era uma fatalidade que não tinham a culpa. São desgraças de que ninguém está livre, mas ir, só por isso, tapar os olhos às santas imagens, parecia-lhes um atentado sem perdão possível. E se o cometeu o padre da igreja, pior ainda. O comentário do velho da venda preta foi assaz diferente. Percebo o choque que te terá causado. Estou aqui a pensar numa galeria de museu. As esculturas todas com os olhos tapados. Não porque o escultor não tivesse querido desbastar a pedra até chegar onde estavam os olhos, mas tapados assim como dizes, com esses panos atados, como se uma cegueira só não bastasse. É curioso que uma venda como a minha não causa a mesma impressão. Às vezes chega mesmo a dar um ar romântico à pessoa, e riu-se do que tinha dito e de si próprio. Quanto à rapariga dos óculos escuros, essa contentou-se com dizer que esperava não ter de ver em sonhos essa maldita galeria. De pesadelos já estava servida. Comeram do mal que havia. Era o melhor que tinham.
A mulher do médico disse que estava a tornar-se cada vez mais difícil encontrar comida, que talvez devessem sair da cidade e viver no campo. Ali, pelo menos, os alimentos que apanhassem seriam mais sãos. E deve haver cabras e vacas à solta. Podemos ordenhá-las. Teremos leite e a água dos poços. Podemos cozer o que quisermos. A questão está em encontrar um bom sítio. Cada um deu depois a sua opinião, umas mais entusiastas do que outras, mas para todos era claro que a oportunidade apertava e obrigava. Quem exprimiu um contentamento sem reticências foi o rapazinho estrábico, possivelmente por serem boas as suas recordações de férias. Depois de terem comido, deitaram-se a dormir. Faziam-no sempre. Já no tempo da quarentena, quando a experiência lhes ensinou que corpo deitado aguenta realmente muita fome. À noite não comeram. Só o rapazinho estrábico recebeu algo para entretenimento dos queixos e engano do apetite. Os outros sentaram-se a ouvir, ler o livro. Ao menos o espírito não poderá protestar contra a falta de nutrimento. O mal é que a debilidade do corpo levava algumas vezes a distrair-se a atenção da mente. E não era por falta de interesse intelectual, não. O que acontecia era desligar o cérebro para uma meia modorra. Como o animal que se dispôs a hibernar. Adeus, mundo. Por isso, não era raro cerrarem-se estes ouvintes mansamente as pálpebras, punham-se a seguir com os olhos da alma as peripécias do enredo, até que um lance mais enérgico sacudia do torpor. Quando não era simplesmente o ruído do livro encadernado ao fechar-se de estalo. A mulher do médico tinha destas delicadezas. Não queria dar a entender que sabia que o devaneador estava a dormir. Neste suave embalo, parecia ter entrado o primeiro cego. E, contudo, não era assim. A verdade é que tinha os olhos fechados e que dava à leitura uma atenção mais do que vaga. Mas a ideia de irem todos viver para o campo impedia-o de adormecer. Parecia-lhe um grave erro afastar-se tanto da sua casa. Por muito simpático que fosse o tal escritor, convinha mantê-lo sob vigilância, aparecer por lá de vez em quando. Encontrava-se, portanto, bem desperto o primeiro cego, e se alguma outra prova fosse necessária, aí estaria a brancura ofuscante dos seus olhos, que provavelmente só o sono escurecia, mas nem disso se podia ter a certeza, uma vez que ninguém podia estar ao mesmo tempo dormindo e velando. Julgou o primeiro cego ter finalmente esclarecido esta dúvida, quando de repente o interior das pálpebras se lhe tornou escuro. Adormeci, pensou, mas não tinha adormecido. Continuava a ouvir a voz da mulher do médico. O rapazinho estrábico tossiu. Então entrou-lhe na alma um grande medo. Acreditou que tinha passado de uma cegueira a outra, que tendo vivido na cegueira da luz, iria viver agora na cegueira da treva. O pavor fê-lo gemer. Que tens? Perguntou-lhe a mulher. E ele respondeu estupidamente, sem abrir os olhos: estou cego. Como se essa fosse a última novidade do mundo. Ela abraçou-o com carinho. Deixa lá. Cegos estamos nós todos. Que lhe havemos de fazer? Vi tudo escuro. Julguei que tinha adormecido. E afinal não. Estou acordado. É o que deverias fazer. Dormir. Não pensar nisso. O conselho aborreceu-o. Ali estava um homem angustiado como só ele sabia, e a sua mulher não tinha mais nada para lhe dizer, senão que fosse dormir. Irritado, já com a resposta azeda a sair-lhe da boca, abriu os olhos e viu e gritou: vejo! O primeiro grito ainda foi o da incredulidade, mas com o segundo e o terceiro, e quantos mais, foi crescendo a evidência. Vejo, vejo! Abraçou-se a mulher como louco. Depois correu para a mulher do médico e abraçou-a também.
Era a primeira vez que a via, mas sabia quem ela era. E o médico, e a rapariga dos óculos escuros, e o velho da venda preta. Com este não podia haver confusão, e o rapazinho estrábico, a mulher ia atrás dele, não queria largar, e ele interrompia os abraços para abraçá-la a ela. Agora voltaram ao médico. Vejo, senhor doutor. Não o tratou por tu, como se tinha tornado quase regra nesta comunidade. Explique quem puder a razão da súbita diferença. E o médico perguntava, vê mesmo bem? Como via antes, não há vestígio de branco. Nada de nada? Até me parece que vejo ainda melhor do que via. E olhe, que não é dizer pouco, nunca usei óculos. Então o médico disse o que todos estavam a pensar, mas que não ousavam pronunciar em voz alta. É possível que esta cegueira tenha chegado ao fim. É possível que comecemos todos a recuperar a vista. A estas palavras, a mulher do médico começou a chorar. Deveria estar contente e chorava. Que singulares reações têm as pessoas. Claro que estava contente. Meu Deus, se é tão fácil de compreender. Chorava porque se lhe tinha esgotado de golpe toda a resistência mental. Era como uma criancinha que tivesse acabado de nascer e este choro fosse o seu primeiro e ainda inconsciente vagido. O cão das lágrimas veio para ela. Este sabe sempre quando a necessitam. Por isso a mulher do médico se agarrou a ele. Não é que não continuasse a amar o seu marido. Não é que não quisesse bem a todos quantos se encontravam ali. Mas naquele momento foi tão intensa a sua impressão de solidão, tão insuportável, que lhe pareceu que só poderia ser mitigada na estranha sede com que o cão lhe bebia as lágrimas. A alegria geral fora substituída pelo nervosismo. E agora, que vamos fazer? Perguntara a rapariga dos óculos escuros. Eu não conseguirei dormir depois do que sucedeu. Ninguém conseguirá. Acho que deveríamos continuar aqui, disse o velho da venda preta. Interrompeu-se como se ainda duvidasse. Depois, rematou. À espera. Esperaram. As 3 luzes da candeia iluminavam o círculo de rostos. Ao princípio, ainda tinham conversado com animação. Queriam saber exatamente como acontecera, se a mudança se dera só nos olhos ou se também sentira alguma coisa no cérebro. Depois, pouco a pouco, as palavras foram esmorecendo. Em certa altura, o primeiro cego teve a lembrança de dizer à mulher que no dia seguinte iriam a casa. Mas eu ainda estou cega, respondeu ela. Não faz mal, eu guio-te. Só quem ali se encontrava e, portanto, ouviu com seus próprios ouvidos, foi capaz de perceber como, em tão simples palavras, puderam caber sentimentos tão distintos como são os da proteção, do orgulho e da autoridade. O segundo, a recuperar a vista, ia adiante à noite. E já a candeia, no fim do azeite. Bruxuleava, foi a rapariga dos óculos escuros. Tinha estado com os olhos abertos sempre, como se por eles é que a visão tivesse de entrar, e não renascer de dentro. De repente disse, parece-me que estou a ver. Era melhor ser prudente, nem todos os casos são iguais. Costuma-se até dizer que não há cegueiras, mas cegos. Quando a experiência dos tempos não tem feito outras coisas que dizer-nos que não há cegos, mas cegueiras. Quando a experiência dos tempos não tem feito outra coisa que dizer-nos que não há cegos, mas cegueiras. Aqui já são 3 os que vêm. Um mais fará a maioria, mas ainda que a felicidade de voltar a ver não viesse a contemplar os restantes, a vida para estes passaria a ser muito mais fácil, não a agonia que foi até hoje.
Veja-se o estado a que aquela mulher chegou. Está como uma corda que se partiu, como uma mola que não aguentou mais o esforço a que esteve continuamente sujeita. Talvez por isso foi a ela que a rapariga dos óculos escuros abraçou em primeiro lugar. Então não soube o cão das lágrimas a qual delas acudir, porque tanto chorava uma como a outra. O segundo abraço foi para o velho da venda preta. Agora iremos saber o que verdadeiramente valem as palavras. Comoveu-nos tanto no outro dia aquele diálogo de que saiu o formoso compromisso de viverem juntos estes dois, mas a situação mudou. A rapariga dos óculos escuros tem diante de si um homem velho que ela já pode ver. Acabaram-se as idealizações emocionais, as falsas harmonias na ilha deserta. Rugas são rugas, calvas são calvas. Não há diferença entre uma pala preta e um olho cego. É o que ele lhe está a dizer, por outros termos. Olhe-me bem, sou eu a pessoa com quem dissestes que irias viver. E ela respondeu, conheço-te. És a pessoa com quem estou a viver. Afinal, há palavras que ainda valem mais do que tinham querido parecer. E este abraço, tanto como elas. O terceiro a recuperar a vista, quando a manhã começava a clarear, foi o médico. Agora já não podia haver dúvidas. Recuperaram-na os outros, era só uma questão de tempo. Passadas as naturais e previsíveis expansões, que, por delas ter ficado, com anterioridade, registro suficiente, não se vê agora necessidade de repetir, mesmo tratando-se de figuras principais deste vero relato. O médico fez a pergunta que tardava: que se estará a passar lá fora? A resposta veio do próprio prédio, onde estavam. No andar de baixo, alguém saiu para o patamar aos gritos: vejo, vejo! Por este andar, o sol vai nascer sobre uma cidade em festa. De festa foi o banquete da manhã. O que estava sobre a mesa, além de ser pouco, repugnaria qualquer apetite normal. A força dos sentimentos, como em momentos de exaltação, sucede sempre. Tinha ocupado o lugar da fome, mas a alegria servia-lhes de manjar. Ninguém se queixou. Mesmo os que ainda estavam cegos riam como se os olhos que já viam fossem os seus. Quando acabaram, a rapariga dos óculos escuros teve uma ideia. E se eu fosse pôr na porta da minha casa um papel a dizer que estou aqui? Se os meus pais aparecerem, poderão vir procurar-me. Leva-me contigo, quero saber o que está a acontecer lá fora, disse o velho da venda preta. E nós também saímos, disse para a mulher o que tinha sido o primeiro cego. Pode ser que o escritor já veja, que esteja a pensar em voltar para a casa dele. De caminho, tratarei de descobrir algo que se coma. Eu farei o mesmo, disse a rapariga dos óculos escuros. Minutos depois, já sozinhos, o médico foi sentar-se ao lado da mulher. O rapazinho estrábico dormitava num canto do sofá. O cão das lágrimas deitado com o focinho sobre as patas dianteiras. Abria e fechava os olhos de vez em quando para mostrar que continuava vigilante. Pela janela aberta, apesar da altura que estava o andar, entrava o rumor das vozes alteradas. As ruas deviam estar cheias de gente, a multidão a gritar uma só palavra. Vejo, diziam-na os que já tinham recuperado a vista. Diziam-na os que de repente a recuperavam. Vejo, vejo! Em verdade, começa a aparecer uma história doutro mundo, aquela em que se disse: estou cego. O rapazinho estrábico murmurava. Devia de estar metido num sonho. Talvez estivesse a ver a mãe, a perguntar-lhe: vês-me? Já me vês? A mulher do médico perguntou: e eles?
E o médico disse: este provavelmente estará curado quando acordar. Com os outros não será diferente. O mais certo é que estejam agora mesmo a recuperar a vista. Quem vai apanhar um susto, coitado, é o nosso homem da venda preta. Por quê? Por causa da catarata. Depois de todo o tempo que passou desde que o examinei, deve estar como uma nuvem opaca. Vai ficar cego. Não. Logo que a vida estiver normalizada, que tudo comece a funcionar, opero. Será uma questão de semanas. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que vêm. Cegos que vendo, não vêm. A mulher do médico levantou-se e foi à janela. Olhou para baixo, para a rua coberta de lixo, para as pessoas que gritavam e cantavam. Depois levantou a cabeça para o céu e viu todo branco. Chegou a minha vez, pensou. O medo súbito fê-la baixar os olhos. A cidade ainda ali estava. Acabou! Bom, eu hoje de manhã estava pensando como eu estava feliz porque eu tive essa ideia de começar a ler livros numa insônia no trabalho e, bom, coisas da vida, né? Eu tava pensando como eu precisava encontrar algo para fazer que me pudesse fazer sentir realizada, porque não é que eu não perceba que o meu trabalho é a fonte do meu alimento e do pão que se põe à mesa. Sou muito grata, sou muito feliz, mas eu não sinto aquela realização de tipo, se me convidarem para tomar uma cerveja no meio do expediente, eu deixaria de trabalhar para ir beber a cerveja? Com certeza. Se me convidarem para interromper a minha leitura para ir beber, eu iria no meio? Não, esperaria terminar para depois ir. Tipo, esse tipo de vontade de estar a fazer o que se faz. E aí eu pensei, cara, acho que me sentiria muito realizada se eu pudesse fazer com que o conhecimento fosse mais acessível às pessoas que não têm tempo para ler porque estão na correria do trabalho, porque acordam cedo para pegar uma condução, porque não consegue se ler numa condução todo apertado, espremido. E aí mesmo tem as outras situações, tem a pessoa que é cega e não pode ler, não tem literatura suficiente disponibilizado em braille, ou mesmo os analfabetas que não conseguem ler e que muito provavelmente talvez não procurem essa leitura no YouTube, mas e se eles procurarem? Tem disponível para eles? E aí, na época que essa ideia me veio à mente, eu estava muito inspirada e aí comecei o projeto de meia hora de leitura por dia. E como vários projetos que eu já me propus a começar, eu fiquei pensando, putz, será que eu não vou dar cabo a esse, como tantos outros? E aí consegui, né? Terminei o primeiro livro, tô muito feliz e espero continuar fazendo tempo para usar do privilégio que eu tenho, afinal, de ter algum tempo para isso e estender esse privilégio também a outras pessoas, né? É isso, então, até o próximo livro, se tudo der certo.